Olá, Regis Vidor. Olá, Nídia, boa noite. Como Boa vai? noite. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal Entrevistas e Publicidade, Network e Aviação. E para quem não me conhece, sou Nídia Muniz, falo aqui do Rio de Janeiro. E a gente vai entrevistar aqui hoje o Regis. E vou ler para vocês, tá, gente? Porque é complexo, ele tem muita área de trabalho e eu faço questão de ler para não esquecer nada, nenhum detalhe. Então vamos lá. Regis Vidor, engenheiro aeronáutico e advogado, tá? Com a OAB de São Paulo, né? Carteirinha. Mais 29 anos de experiência na aviação, experiência como gerente de projetos e gerente de qualidade. Formação também em administração de empresas, atuação nas áreas de direito aeronáutico e direito empresarial. Ele fala lá de São Paulo, Brasil, tá? Para quem for assistir de fora, hoje, amanhã ou depois. Então, vamos começar com o assunto. A pauta hoje da live é implicações jurídicas para as empresas de aviação nos mais variados segmentos. Então, seja muito bem-vindo. E eu já vou entrar aqui com as perguntas. Obrigado, Nídia, pela oportunidade. É muito bacana poder participar do seu canal. Eu acho que é um canal que está Obrigada. despontando aí, né, no YouTube. E acho muito bacana o trabalho que você desenvolve para que as pessoas tenham mais contato com a aviação, né? Então, tá de parabéns aí e muito obrigado pela oportunidade. Aí eu que agradeço. Um profissional do seu patamar no meu canal, a honra é toda minha. Muito, 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 muito obrigada de coração. Vamos É um lá, prazer. Regis. Regis, construiu uma carreira sólida tanto na engenharia aeronáutica quanto no direito, né? Como essas duas formações se complementam na sua atuação atual? Ao longo da minha carreira como engenheiro, né, eu trabalhei muito com regulamentação, né? O pessoal que trabalha na parte de engenharia aeronáutica, mecânica aeronáutica, geralmente se desenvolve por setores, né? Então, a parte de estruturas, a parte de sistemas, parte de eletrônica, e a minha parte sempre foi regulamentação, né? Essencialmente, certificação de empresas, certificação de produtos, né? Então, eu sempre fui muito ligado com a parte de regulamentação. Então, de certa forma, desde o início, né, que eu sempre tive que trabalhar com homologação de empresa, certificação perante a ANAC, o DAC, RBAC 145, que é a oficina de manutenção, a RBAC 121, que é a companhia aérea, né, a RBAC 135, que é táxi aéreo. Então, eu sempre fui muito mais ligado a essa questão regulamentar. Isso é um passo, né, para quem gosta, e aí o direito acabou complementando a carreira, né? Então, essa parte toda de regulamentação eu já estava muito habituado, né? E tive a oportunidade também de trabalhar em arbitragem na área do direito aeronáutico, a gestão de conflitos, né, entre compra e venda de aeronaves. Então, eu nem tinha formação jurídica nessa época, foi em 2006, mas me deu uma base muito grande, assim, né, eu já gostava, aí acabou virando, assim, uma complementação, né. Então, eu acho que essas duas áreas elas se conversam bem, mas porque eu já tinha essa prerrogativa de trabalhar com a parte mais de regulamentação, né, que pouca gente gosta, né. Então, no início foi vendendo aeronaves e todo os trâmites, as burocracias, né, jurídicas que se tem entre uma compra e uma venda de uma aeronave. Eu comecei minha Era. carreira com vendas de aeronaves, e aí toda venda, né, tem um contrato muito importante a ser seguido. E aí foi uma das primeiras negociações que eu tive, foi em inglês, nos Estados Unidos, a gente acabou de me informar, tive a oportunidade para os Estados Unidos para poder conversar ali, uma compra de aeronaves, né? E depois, trabalhando como linha aérea, né, como gestor de linha aérea, tive a oportunidade de buscar aviões no exterior, né? Então, busquei muitos aviões em vários países da Europa, Estados Unidos, e os detalhes dos contratos são muito importantes, né? A gente chama de condições precedentes. No contrato de leasing, por exemplo, são condições que você tem que respeitar, senão ele não vai entregar, né, a aeronave. Então, assim, tem muitos critérios da parte contratual, essencialmente, mas também tem algumas questões de regulamentação aeronáutica internacional. Quando você traz uma aeronave da Europa para o Brasil, tem regulamentação EASA, tem regulamentação brasileira,
tudo isso tem que ser respeitado, né? Porque tem critérios de aceitação e de importação, não do ativo, como Receita Federal, mas da parte aeronáutica, né? O produto aeronáutico, ele tem que atender alguns requisitos para poder ser importado. E esses requisitos têm a ver um pouco com a ANAC, não? Totalmente, porque vamos considerar que tanto a ANAC como a EASA são autoridades aeronáuticas dos países, né, dos quais tem gestão. Então, a ANAC no Brasil, a EASA é um guarda-chuva de vários países europeus, mas ambas estão, vamos dizer, sob júdice a ICAO. A ICAO é a mãe de todas as entidades, todas as autoridades aeronáuticas de certificação e de vigilância. A ICAO é que define os padrões internacionais, né? Então, esses padrões acabam sendo muito parecidos aqui no Brasil e na Europa. Então, esses requisitos todos têm que ser atendidos, né? Existe uma combinação no tráfego aéreo internacional, no transporte aéreo internacional. Imagina você que para fazer uma visita, uma viagem, na Europa, você decola na Inglaterra e vai até a Itália. Você vai passar por vários países. Tem que haver uma padronização da regulamentação, da linguagem, do táxi aéreo, do tráfego aéreo, o leasing, o seguro, porque senão você não tem segurança jurídica, né? Então, assim, essa padronização internacional, na década de 40, em 48, foi criada pela Organização de Aviação Civil Internacional com a Convenção de Aviação Civil Internacional, que é quando iniciou, né, o processo todo, e aí os países todos entraram nessa, vamos dizer, associação para padronizar tudo que fosse referente a transporte aéreo internacional. O leasing, o aluguel, a venda é sempre uma das coisas que fazem parte desses contratos, né, de padronização internacional. Porque você falou da ICAO, eu achava que a ICAO era somente a parte do inglês padronizado, mas também ela é envolvida nessa parte. Absolutamente tudo, né? Desde projeto de aeronaves, tráfego aéreo, atos de interferência contra atos ilícitos, né? Terrorismo, a parte ambiental. A Convenção de Aviação Civil Internacional, que se iniciou em 1948, ela gerou alguns anexos, né? A gente chama de anexos, mas são livrinhos, né? E cada livrinho vai falar sobre um assunto: tráfego aéreo, regulamentação, certificação de pilotos. Tudo isso são pequenos capítulos de regulamentação específica. Mas eles conversam entre autoridades, né? Se você pegar um anexo da ICAO, é uma conversa que a ICAO está tendo com as autoridades dos países. E esses países recepcionam essa regulamentação para aplicar no seu país e colocar, eventualmente, algumas particularidades que sejam inerentes a esses países. E, assim, se eu me corrija se eu estiver errada, porque todo mundo pode falar inglês, mas não pode haver nenhum sotaque, nenhuma divergência para não ter um conflito na hora de conversar com a torre, enfim, nenhum problema de entendimento de comunicação, né? Então, eu acho que a ICAO ela faz as pessoas não só não sabe inglês, mas tem que ter lá o ICAO 5, 6, 7, né? Eu acho. Né, que você pode falar de tudo quanto é país do mundo, mas o inglês é padronizado. Quem fala na Turquia tem que entender muito bem que está falando na Inglaterra, que tá no Brasil, o inglês tem que ser padronizado. Eu tô certa ou errada? Até certo ponto está certa. A questão é que o inglês ICAO, né? O ICAO ele tem alguns idiomas que são idiomas padrão. Então, se eu não me engano, enfim, francês, inglês, acho que chinês e uma das línguas árabes, né? Que são as línguas padrões. Se você olhar o símbolo da ICAO, tem escrito em vários idiomas, né? Mas o inglês da ICAO aqui no Ocidente ele é muito valorizado, porque justamente quando você vai fazer uma carreira internacional, como piloto, por exemplo, você se aplica para o inglês da ICAO, né? O inglês da ICAO ele começa a ser alguma coisa que é relevante para a empregabilidade em companhias aéreas a partir do nível 4. 4, 5 e 6. Né? 4 é o básico, que é super difícil de conseguir. O 5 é puxada, bem mais, né? Assim, forte, e o 6 é fluente, mas é uma fluência absolutamente de tráfego aéreo. Vai até o 6, então? O 6 é o mais alto. Pelo menos para fazer o língua inglesa. E daí, então, assim, é um fluente que a pessoa consegue ouvir nos Estados Unidos ou no Brasil, um comandante que vem de origem indiana, por exemplo, ou chinesa, ou qualquer lugar, com sotaque super carregado, e ele consegue entender. Uns conseguem entender os outros, tanto o tráfego aéreo como o comandante. Isso é fundamental, né, para a segurança da operação, né? Então, assim, é um inglês super, super avançado. Não é fácil, não.